Vindo à Igreja de Cristo, aleluia, glória a Deus. Dinho, só você não veio no look hoje, o que aconteceu? Aleluia. Vamos embora, Dinho, vamos dar aquela chapada hoje? Vamos. Meu microfone está saindo para ele. Eu e ele vamos juntos nessa noite. Tem mais alguém que ousa ir conosco nessa? Aleluia, glória a Deus. Êxodo capítulo 1, verso 22. Quantos acharam? Diga achei. Se você não achou, eu vou dar tempo para você procurar. Se você tiver preguiça de procurar, seja liberto. Se não quiser ser liberto, leia e acompanhe no telão. Amém? Êxodo capítulo 1, verso 22. Diz assim as Sagradas Escrituras: Então Faraó deu ordem a todo o seu povo, dizendo: Joguem no rio Nilo todos os meninos hebreus que nascerem, quanto às meninas, deixem viver. Amém? Toma o seu lugar aplaudindo ao Senhor por essa palavra. Nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Jesus. Nós nos submetemos ao teu senhorio, Espírito Santo. Estamos debaixo do teu governo. Senhor, eu te peço mais uma vez que toda a fortaleza na mente, toda a altivez, todo o argumento e impedimento, todo argumento, toda a altivez contra o conhecimento de Cristo e a obediência a Cristo seja destruído nessa hora, no poderoso nome de Jesus. Não há ninguém maior ou melhor do que o Senhor Jesus nesse lugar. Tudo aqui é para o louvor da sua glória. Se tem alguém que entra em concordância, diga amém. Glória a Deus. Queridos, eu estava com a pastora Andressa e ela falou para mim: amor, eu acho que eu não vou conseguir ministrar hoje. Eu acho que eu não vou conseguir. Estou com muita dor no corpo, enfim. E não tinha uma palavra preparada para essa ocasião, para essa noite. Porém, a Bíblia diz que um obreiro tem que estar bem preparado, porque a palavra em todo momento é a palavra. Agora o obreiro, o ministro precisa estar preparado. Ele precisa estar conectado. E quando ela me disse isso, rapidamente o Espírito Santo começou a me ministrar. Aleluia. É você, Satanás? Não, não é. Sui, em nome de Jesus. Aleluia, vamos lá. De manhã estava tão bom. Estava tão legal de manhã, gente. Ah, você está aqui? Aleluia. E rapidamente o Senhor me entregou uma palavra, começou a ministrar o meu coração. Eu comecei a anotar. E eu passei a tarde inteira com o Senhor e foi muito bom. E vou ser bem sincero, por mim eu continuava lá, eu nem estaria aqui. Amém? Mas nós temos um papel diante da Igreja de Cristo. E o tema dessa palavra é priorizando o propósito. Diga comigo, priorizando o propósito. Diga mais forte, priorizando o propósito. Hoje é dia das mães e nós vamos aprender hoje com 3 mães que o Senhor falou ao meu coração, que priorizaram o propósito acima de tudo e de todos. A primeira mãe que eu quero citar aqui nessa noite, nesse sermão, é a mais famosa mãe para o Brasil, chamada Joquebede. Aquelas que não conheciam, depois de uma musiquinha: ô Joquebede, Moisés não vai morrer, posso ouvir o choro. Todo mundo descobriu quem era Joquebede. Nas perguntinhas das gincanas, na escola dominical, nós fazíamos os questionamentos, as gincanas, as perguntas, e colocávamos quem foi a mãe de Moisés. E era difícil, de alguém responder, mas hoje todo mundo sabe que é a famosa Joquebede.
O que me chama a atenção na vida de Joquebede é que ela era uma mulher que veio da tribo de Levi, uma mulher valente, uma mulher corajosa. E em seu tempo, na sua geração, houve um decreto em que toda mulher que engravidasse de um filho menino, esse menino teria que ser assassinado, esse menino teria que ser lançado ao rio Nilo. Diante de um decreto de Faraó, nenhum menino hebreu naquele tempo poderia viver. Todos aqueles que nascessem sendo menino teriam que ser assassinados. Uma perseguição existiu naquele tempo, e Joquebede foi na contramão do sistema. Joquebede foi na contramão do decreto de Faraó. Ela priorizou o propósito. Vamos lá, Êxodo capítulo 2, verso 1. Alguém dá um jeito na filha do pastor aí, por favor. Isso, filha da pastora também, isso, aleluia. Vamos lá, Êxodo 2, 1. Um homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. A mulher ficou grávida e deu à luz a um filho. Vendo que o menino era bonito, escondeu durante 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche, e pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos à beira do rio. Armando o menino, ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha de Faraó, descendo para se banhar no rio, e as moças que tinham vindo com ela passeavam pela margem. Quando ela viu o cesto no meio dos juncos, mandou que uma das criadas fosse buscá-lo. Abriu o cesto, viu a criança, e eis que o menino chorava. Ela teve compaixão dele e disse: este é o menino dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: quer que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e crie esta criança para a senhora? A filha de Faraó respondeu: vá. A moça foi e chamou a mãe do menino. Então a filha de Faraó disse à mulher: vamos mais. Aleluia, graças. A moça foi e chamou a mãe do menino. Então a filha de Faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim, eu darei um salário para você. A mulher pegou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, ela o levou à filha de Faraó, da qual ele passou a ser filho. Esta lhe deu o nome de Moisés e disse: porque das águas o tirei. Queridos, nós vemos que nesse tempo foi instalada uma grande perseguição aos hebreus, e Joquebede, ela teve uma atitude isolada, diferente das outras mães. Ela viu que o menino nasceu, e ali ela escondeu o seu filho. Ela priorizou o seu filho, ela priorizou a sua família, ela sim priorizou o propósito. Como pai, como mãe, o primeiro propósito que nós temos que priorizar é a nossa casa, são os nossos filhos, a nossa família. O marido precisa se entregar pela sua esposa, a sua esposa precisa se entregar para o esposo, precisa se submeter ao esposo, e ambos governarem bem a casa, ambos serem modelos e exemplo para os seus filhos. Mas nós estamos vivendo em dias que os pais não querem priorizar mais o propósito chamado família. Nós estamos em uma reunião considerada a reunião da família. O culto do domingo é considerado o culto da família. Nós estamos na ocasião oportuna para falar acerca disso. Nós vemos hoje muitos pais, nós vemos hoje muitas mães que não priorizam a sua família, que não priorizam esse primeiro propósito.
Nós estamos vendo pais e mães trabalhando, sendo escravos do trabalho, dia e noite. Estão acumulando patrimônio, recursos, e utilizam desses recursos para dar presentes caros aos filhos, para poder colocar os filhos em todo tipo de curso extracurricular, em realizar todas as vontades dos filhos. Não falam não para os filhos, não passam tempo com os filhos, não correm risco nenhum para proteger os filhos, largam os filhos na escola, e melhor ainda se for tempo integral. Do tempo integral leva o filho para babá. Só falta querer que a babá também durma com a criança, que a babá amamente a criança. Pais que não estão priorizando o propósito, e por ausência de paternidade, por essa ausência de uma referência dentro da família, a mídia aí fora está conseguindo assumir a paternidade de muitas crianças, está conseguindo influenciar os filhos. E não quero dizer que é somente filhos de pessoas que não vivem a palavra, que não creem em Jesus, que não vivem o evangelho, mas os filhos dos cristãos também estão sendo influenciados, estão se tornando marionete. Por quê? Porque faltou uma referência. Cara, hoje eu me alegrei que eu estava lendo a Bíblia à tarde, estudando a palavra, e minha filha Emily está lendo um livro sobre o relacionamento com o Espírito Santo, e de 20 em 20 minutos ela vinha: papai, mas me fala uma coisa, por que Deus falou que se eles comessem eles iam morrer, mas eles não morreram? Eu tive que explicar para ela que morte é essa, qual foi o propósito que Deus colocou Adão no jardim. Daqui a pouco ela vai e volta, e vem com outra pergunta: papai, mas Adão, ele era criança ou ele já foi adulto? Quase que eu falei: Adão era um sem vergonha, marmanjo, barbado. E ela vinha perguntando. Esse é o papel dos pais. Somos nós que temos que ensinar os nossos filhos. Posso falar uma coisa, meu irmão e minha irmã? A escolinha, o culto Kids é maravilhoso, a célula Kids é maravilhosa. Nós vamos estruturar cada vez mais esse departamento. Estamos sonhando em um departamento totalmente estruturado em todos os aspectos. Mas a maior referência de alguém que serve a Deus, a maior referência com que os filhos vão aprender é com você. O teu filho quer aprender com você, a tua filha quer aprender com você. O que você ensina, ela nunca mais esquece, ele nunca mais esquece. Nós temos que aprender a priorizar a nossa casa, a nossa família. Hoje eu vejo muitas pessoas ligadas no automático. Graças a Deus nós temos sido ministrados contra isso, para não viver isso. Mas nós temos visto muitas pessoas largando tudo. Estão dia e noite na igreja, estão dia e noite no serviço, estão vivendo um ativismo. E os seus filhos não querem saber de Deus, a sua casa não quer saber de Deus. Por quê? Porque muitas vezes o marido trocou a esposa pela igreja. Muitas vezes a esposa tem o prazer em organizar e arrumar toda a casa de Deus, mas não consegue arrumar a sua casa. Muitas vezes os pais têm paciência com a célula, com os discípulos, com os filhos dos discípulos, mas não têm paciência com seus próprios filhos. Aqui não acontece isso, graças a Deus. Eu estou que nem um apóstolo, eu creio nisso. Mas quantas pessoas não entenderam qual é o seu primeiro propósito? O primeiro propósito é a tua família. Aleluia! Nós precisamos priorizar. Ei, Joquebede correu o risco de vida. Ela sabia que ela poderia ser presa, ela sabia que ela poderia morrer, ela sabia que a qualquer momento aquele menino poderia ser assassinado. Eu fico pensando na logística, eu fico pensando nos processos, Ciro, eu fico pensando na estrutura, como que eles fizeram para poder esconder o menino. Eu estou com um menino de 40 e poucos dias em casa. O menino chora o tempo todo. Ele quer mamar, chora. Ele quer que troque a fralda, chora. Ele quer dormir, mas não quer dormir sozinho, quer que alguém balance ele. Eu já estou ficando craque. O menino chora. E vou te falar uma coisa, minhas duas filhas choraram.
Mas os meninos choram mais alto. Rapaz, chora. Agora eu fico pensando comigo mesmo. Como que Joquebede, Miriam, Arão, como que eles fizeram para abafar esse choro? Porque se ali na casa deles fosse ouvido um choro, rapidamente alguém ia ver, de onde que vem esse choro? Que criança é essa? É menino ou é menina? Eles tiveram que fazer uma logística, todos eles bem empenhados em fazer algo que se chama priorizar o propósito. Como eu e você temos priorizado o propósito da nossa família? Como eu e você temos priorizado o propósito que Deus nos deu para viver? O propósito que Deus nos entregou? Aquilo que Deus falou que nós viveríamos? O que nós temos feito? Temos tratado isso como prioridade? E quando eu falei sobre isso alguns anos atrás, Deus falou algo para mim. Que aqueles que priorizam a Deus, se tornam prioridade para Ele. Muitas pessoas não entendem e falam: pastor, como pode? Eu já estou 10 anos no Evangelho, eu já estou há 20 anos no Evangelho. O irmão chegou ontem e olha o que ele está vivendo algo poderoso. Rapidinho as coisas estão acontecendo para ele. Aí você vai ver, esse irmão que chegou agora, colocou Deus como prioridade absoluta sobre a sua vida. Está priorizando totalmente a presença de Deus, o propósito de Deus, tem Ele como em primeiro lugar. Está vivendo Mateus 6,33, mas buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Foi falado aqui nessa noite, quando o Lucas estava ministrando aqui, ele disse: o Senhor tem a primazia, a preeminência, a prioridade. O Senhor é a nossa prioridade. Eu nasci para um propósito, e o propósito do Senhor precisa ser a minha prioridade. Você nasceu para um propósito, logo precisa se atentar em viver o objetivo para o qual você nasceu. E só vamos viver isso tendo o propósito como prioridade. Não importa o que as pessoas vão dizer, não importa o risco que você vai correr. Ei, meu irmão, trabalhe no processo, trabalhe na logística. Ei, se estruture de alguma forma, mas não abra mão do propósito. Não deixe o propósito de lado. Joquebede teve que estruturar toda a casa, mas priorizou o propósito. Sabe que ninguém perde por priorizar aquilo que Deus tem para nós. Ninguém perde em buscar primeiro o reino de Deus. Ninguém perde em fazer primeiro para Deus. Ninguém perde em ter Deus como prioridade. Eu nunca vi alguém que tem Deus como prioridade perder. Até um povo que não tinha Deus como prioridade não perdeu. Que povo é esse, pastor? O povo de Israel. Meu irmão, eles ficaram 400 anos como escravo, trabalhando no Egito. Eles se multiplicavam, os escravos se multiplicavam, a produção se multiplicava, o trabalho se multiplicava, as construções se multiplicavam. Eles ficaram 400 anos como escravos. E no dia que Deus levanta esse menino que Joquebede prioriza, alguém precisa já entender isso. Alguém precisa já entender isso. Quando o Senhor levanta esse menino, chamado Moisés, Ele liberta o povo da escravidão do Egito. Só que todo o povo recebe rescisão, fundo de garantia, férias atrasadas. Todo o ouro do Egito vai embora com o povo de Israel. Sabe por quê? Porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus é fiel. Ele sempre continuará sendo fiel. A palavra diz que a sua benignidade dura para sempre. Ei, Joquebede prioriza o seu filho. Mas sabe qual é o problema?
que durante a primeira semana, o chorinho é mais fraco, né? Os pais sabem do que eu estou falando. O chorinho é mais fraco. Na segunda semana, o volume do choro aumenta. Na terceira semana, na quarta semana, passa um mês. Entra no segundo mês, o volume do choro aumenta. Ei, diga assim, está crescendo. Diga assim, o menino está crescendo. Diga assim, o propósito está crescendo. No primeiro mês, Joquebede, Miriam, Arão conseguiu esconder. Fecha a janela. Coloca mais palha. Coloca mais barro. Fecha as frestas. Para não sair nenhum som. No segundo mês, além do choro aumentar, agora está comendo mais. Agora o processo se tornou mais dificultoso. Agora, o menino já tem 2 meses. Diga assim, está crescendo. Diga, está crescendo. Terceiro mês, o choro já se torna muito mais alto. O processo se torna muito mais difícil. A alimentação é muito maior e, consequentemente, mais fraldas também. Tem toda uma logística. Em 3 meses ela conseguiu esconder o propósito. Há quanto tempo o teu propósito está escondido? Ou há quanto tempo você está escondendo o propósito que Deus tem para a tua vida? Há quanto tempo você está abafando, encobrindo o propósito? Eu vim aqui para te dizer nessa noite, meu irmão, que chegou o tempo de você começar a priorizar o propósito. Chacoalha esse irmão que está do seu lado. Eu não sei, eu acho que ele bebeu muita Coca-Cola hoje. Que esse negócio de crente, chacoalha ele e fala, chegou o tempo de você priorizar o propósito. Chegou o tempo de você crescer. Chegou o tempo de você ser revelado. Não dá para esconder mais. Não dá para abafar mais. O menino cresceu. Não dá mais para segurar. Não dá mais para passar despercebido. E agora? O propósito cresceu. Ei, não dá para esconder mais. E agora? E agora ela prepara um cesto. E ali bola um plano com Miriam, irmã de Moisés, e lança o menino nas águas. Quem está indo se banhar no rio? A filha de Faraó. A herdeira mais rica daquele tempo. A maior herdeira de todos os tempos. Agora, Miriam lança o menino nas águas. E está olhando, está observando para onde vai. Eu fico pensando comigo, imagine, meu irmão está indo. E agora, o que vai ser dele? Uma mãe que entendeu que precisava lançar o seu filho para viver aquilo que Deus iria determinar. Ela não teve medo, só que sua filha foi inteligente, muito esperta, foi acompanhando. Deixa eu ver o que vai acontecer. 3 meses estruturando a casa, 3 meses tampando o choro, 3 meses escondendo fralda, 3 meses numa logística para esconder o menino. Depois desses 3 meses, vem do menino indo embora. Só que Miriam olha e a serva da filha de Faraó pega o menino. Miriam vai correndo. Quando a filha de Faraó vê, é um hebreu. Miriam não deixa nem ela pensar 2 vezes se ia lançar o menino no rio. Ela fala, você quer que eu arrume uma mãe para amamentar ele? Para cuidar dele? A filha de Faraó, chame depressa essa mãe. E Miriam vai chamar Joquebede. Meu Deus do céu. Eu amo viver isso, cara. Eu amo viver o propósito.
Porque quando parece que você está perdendo, aí é que você está ganhando. Quando parece que você está perdendo tudo, pelo contrário, é Jesus dizendo: eu vou te levar para um novo nível. Meu Deus do céu, calma. O Senhor não está falando nada. Pastor, você não tem ideia, não estou ouvindo Deus, eu não sei mais o que fazer. Já foi, pastor, agora já fugiu do meu controle, já fugiu do poder das minhas mãos. Agora não sou eu mais, pastor, lancei sobre as águas. Eu já tentei de tudo, eu já fiz de tudo, eu já orei, eu já jejuei, já profetizei. Agora não dá mais, lancei sobre as águas. Parece que você está perdendo, porque saiu do controle das suas mãos. Mas quem vive propósito, não perde. Até quando está perdendo, na verdade, está ganhando. Pastor, me explica melhor. Ela pensou que ela ia perder um filho, mas ela agora recebe um salário para cuidar do próprio filho. Alguém está entendendo isso aqui nessa noite? Agora ela vai ser paga para cuidar do próprio filho. Deus não queria que ela perdesse o menino. Deus queria era dar um salário para ela cuidar da criança. Ei, alguém precisa entender isso. Isso se chama prioridade do propósito. Quando priorizamos o propósito, nos tornamos prioridade para Deus. Meu Deus do céu. Qualquer pessoa podia encontrar aquele menino, mas naquele dia Deus preparou aquela ocasião para que a filha de Faraó a encontrasse. Agora, a mãe, além de cuidar do menino, tem recursos. Pastor, me explica melhor. Não falta recursos para quem vive propósito. Tem pessoas que ficam falando assim: aí quando as minhas condições melhorarem, aí eu vou viver. Nesse pensamento nós estamos dizendo para Deus: Deus, o Senhor precisa de mim, o Senhor precisa dos meus recursos, o Senhor precisa de tudo que eu vou conquistar, que eu vou ganhar para viver o propósito. O Senhor precisa. Você está dizendo, quando pensa dessa forma: Deus, o Senhor não é capaz de me sustentar para viver o propósito. Quando as pessoas não pensam dessa forma, e é totalmente ao contrário. Quando estamos decididos a viver o propósito, não faltará recursos. E eu falei isso de manhã, essa é a área mais difícil para o crente entregar. O crente consegue entregar até algumas áreas, mas essa é a mais difícil. Por quê? Porque é palpável. Porque você toca. Porque o dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Servir o dinheiro é servir a mamon. Muitas pessoas têm uma grande dificuldade de entregar essa área. Pastor, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que muitas pessoas falam: eu vou viver o propósito, Senhor, o Senhor está comigo, as coisas vão acontecer. E aí, uma semana, nada aconteceu. Aí já começa: Deus, olha, não aconteceu nada, mas eu creio. Segunda semana: Deus, não aconteceu nada, mas eu creio. Terceira semana: Deus, eu tenho um amigo ali que empresta dinheiro. Aí o pastor abre a caixinha de pergunta. E a pergunta é: pastor, é pecado pegar dinheiro com a agiota? Pastor, nós temos uma grande dificuldade em crer, em depender. Quando nós estamos convictos de que estamos fazendo com excelência a nossa parte, que nós estamos fazendo aquilo que vem às nossas mãos conforme as nossas forças. Pastor, o que você está querendo dizer? É que eu não estou dormindo até meio-dia, não estou dormindo até 1h da tarde. Tenho uma vida regrada, disciplinada, produtiva.
Acorda pensando, produzindo, estudando, buscando estratégias, clamando por sabedoria. Cumpre princípios, vive em santificação. Os meus recursos não são para ostentação, é para a glória de Deus. Olha, meu irmão, está enquadrado, está tudo dentro dos conformes. E aí, pastor? Descansa. Quem cuida de você não dorme. Acertei agora? Não? Descansa. Quem te prometeu garante. Chacoalha seu irmão e diga: descansa. E diga para ele assim: não é dormir não, é confiança, é confiabilidade no poder supridor do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora ela recebe um salário para cuidar. O menino cresce, se apresenta à casa de Faraó. Rei. E agora, passa-se um tempo, ele começa a cumprir o seu propósito. Moisés se torna um profeta. Não só um profeta, se torna um libertador. Pastor, qual é o aprendizado com essa história? É que essa mãe priorizou o propósito, protegeu o propósito. Ela correu o risco de vida cuidando desse propósito. Só que Deus priorizou ela, não só a sustentando, mas agora a também levantar o filho dela como o maior libertador de Israel daquele tempo. Por que Moisés? Quando nós vamos ler Êxodo 32, nós vamos ver algo. Moisés sobe para o monte, ele vai orar, e ele fica 40 dias e 40 noites. O Senhor escreve os 10 mandamentos nas 2 tábuas. E quando Moisés desce, o povo está adorando um bezerro. Sabe o que Deus fala para Moisés? Moisés, vou matar todo mundo. Moisés, vou acabar com tudo. Que povo é esse, Moisés? Me trocaram. Estão adorando um bezerro. Vou acabar com todo mundo. Moisés, como amigo de Deus, intercessor, intercede pelo povo. Todo amigo de Deus tem o poder de mudar o rumo e o destino das nações. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Em 2011 eu estudei com uma senhorinha, ela nos dava aula, chamada Neuza Etioquia, muitos conhecem. E um dos testemunhos que a equipe dela contou, que eles estavam diante de um poderoso tsunami, estava vindo sobre a nação que eles estavam. Ela se colocou de frente do mar com a equipe de intercessão e começou a declarar: volta, em nome de Jesus. E começou a interceder, intercedendo em favor daquele país. Sabe o que aconteceu? Aquilo que era para destruir uma boa parte do país, teve que voltar. Pastor, isso é Bíblia? Estude a história, Gênesis. Você vai ver que Abraão, ele intercede para que Sodoma e Gomorra não seja destruído. E Deus fala: meu amigo, eu não posso fazer nada sem que eu avise o meu amigo Abraão. Meu Deus, tem alguém que precisa desejar essa amizade, cara. Tem alguém que precisa desejar ser amigo de Deus. Isso é para quem prioriza Deus.
Não, eu tenho que contar para o meu amigo, eu não posso deixar ele saber por outras pessoas. Vou destruir Sodoma e Gomorra, Abraão. Deus não faz isso. Se tiver 50 justos, eu não destruo. Mas não tem, Abraão. Abraão fala, se tiver 40, não tem. Se tiver 30, não tem. Se tiver 20, não tem. Se tiver 15, não tem. Vou destruir. Moisés faz a mesma coisa. Agora Moisés fala, Senhor, arrepende-te do que tu disseste. Eu nunca vi ninguém pregar para Deus, gente. Mas Moisés fala para Deus, arrepende-te, Deus. Não faça isso. E eu fico pensando comigo, por quê? Porque todo aquele que um dia foi priorizado, meu Deus do céu, isso é mentalidade de reino. Isso é mentalidade de governo. No Dodecá nós falamos sobre isso. Quem tem a mente de Cristo está apto para governar sobre todas as coisas e servir a todos. Essa era a mentalidade de governo de Moisés. Moisés poderia falar, é verdade, Deus, 40 dias eu no jejum, mata esse povo. Se é os crentes da nossa geração, ia dizer, é isso mesmo, acaba com todo mundo. Quem me viu passar na prova e não me ajudou, a minha vitória tem sabor de mel, mata todo mundo, Deus. Mas a mentalidade de governo é diferente. Eu governo sobre tudo, mas sou capaz de servir a todos. Moisés está lembrando, peraí, se destruir todo mundo, vai destruir Miriam. Miriam foi aquela que cuidou de mim. Miriam foi aquela que me priorizou. Miriam foi aquela que ajudou a mamãe a me esconder. Miriam foi aquela que andou na beira do rio. Miriam foi aquela que falou com a filha de Faraó. Ela pagou um preço, ela me priorizou, ela cuidou de mim. Não, Deus, não destrói não. Moisés, ao entender que Deus ia destruir, se lembra de Arão. Arão, o homem da casa também, protegendo, ajudando a mãe. Não, vai destruir aqueles que me priorizaram, Deus. Não faça isso, Senhor. Todo homem, toda mulher que tem mentalidade de reino, nunca vai esquecer aqueles que te ajudaram no começo da caminhada. Ei! Aqueles que priorizam o propósito nunca deixará de honrar aqueles que o ajudaram no início da caminhada. Não destrói não, Deus. Aí Deus fala o seguinte, vai gritar, e quem for por mim vai ser revelado, e quem não for, a ordem está dada. Pode acabar com todo mundo. Quem é que saca da espada? A tribo de Levi. A tribo do pai e da mãe de Moisés. Agora se instala a tribo levítica, onde Arão e seus filhos começam a tomar conta daquilo que é sagrado. Pastor, o que você está querendo dizer? Que porque uma mulher decidiu priorizar o propósito, protegendo o seu filho, o destino de uma nação foi transformado. Eu não sei, mas eu acredito que eu estou no meio de pessoas que Deus tem coisas tão grandes para realizar, para fazer. Meu Deus do céu. Que se você priorizar esse propósito, pode ser que esse propósito seja tão grande que vai transformar destinos de bairros, de cidade, de nações. Tem alguém que precisa acreditar nisso? Que vai mudar o rumo de uma família inteira, a história de uma família inteira. Joquebede era só para ser mais uma mãe que perdeu seu filho naquele tempo da perseguição. Mas por priorizar o propósito, Arão, seu filho, se torna sacerdote. Moisés se torna profeta e libertador. Que casa é essa, gente? Que família é essa, gente? Porque uma mãe decidiu priorizar o propósito. E Miriam é adoradora.
E quando o mar vermelho se abriu, ela foi a primeira a pegar o pandeiro. Você está pensando que esse negócio começou com os pentecostais? Começou lá, no primeiro aquário da humanidade. Terra seca e Miriam dançando. Vamos, e Miriam adorando. E Miriam bailando. O que está acontecendo? Deixa ela adorar, deixa ela bailar, porque algo impossível aconteceu em uma família que aprendeu a priorizar o propósito. Aqueles que priorizam o propósito se tornarão prioridades para Deus. Agora vai passando no meio do Mar Vermelho, dando tchau pro tubarão, dando tchau pro golfinho. O primeiro aquário da humanidade foi o próprio Deus. Chacoalha seu irmão, chegou o tempo de você priorizar o propósito. A tribo de Levi é levantada, o tabernáculo é estabelecido, o rumo de Israel mudou, gente, por causa de alguém que decidiu priorizar o propósito. Essa mãe, ela é top, fala a verdade. Mereceu a musiquinha. Abra sua Bíblia comigo, 1 Samuel. Capítulo 1. Nós te adoramos, Espírito Santo. Nós honramos a tua presença. Nós te desejamos mais, Senhor. 1 Samuel, capítulo 1. Verso 9. Diz assim: certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração. Os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli pensou que ela estava embriagada e lhe disse: até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Porém Ana respondeu: não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebi vinho, nem bebida forte, apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que esta sua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então ele disse: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu: que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, e o seu semblante já não era triste. Verso 19. Eles se levantaram de madrugada e adoraram diante do Senhor. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ana ficou grávida, e passado o devido tempo teve um filho, a quem deu o nome de Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Eucana, seu marido, foi com toda a sua casa para oferecer ao Senhor sacrifício anual e para cumprir o seu voto. Ana, porém, não foi. Ela disse a seu marido: quando o menino for desmamado, eu o levarei para ser apresentado ao Senhor e para lá ficar para sempre. Eucana, seu marido, respondeu: faça o que achar melhor, fique aqui até desmamá-lo, e que o Senhor confirme a promessa que você fez. Aleluia. Essa segunda mãe que eu quero falar aqui é uma mãe bem conhecida, e falei dela
nesses dias, Ana, uma mulher que era estéril, Deus havia cerrado a sua madre. Ana provoca os céus. Ana provoca o seu milagre. Ana provoca a Deus através de uma vida de devoção, através de uma vida de adoração. Porém, Ana faz algo que mexeu com os céus. Ela disse ao Senhor: Senhor, se o Senhor me der um filho homem, eu vou entregar ele ao Senhor. Eu vou dedicar ele ao Senhor. Não vou passar navalha sobre a sua cabeça. Vou entregar ele para servir o Senhor. Ana provocou o seu milagre. Por quê? Porque nesses dias havia uma família que estava tendo um ofício profético, e não só profético, mas estava julgando. Eli era o profeta e o juiz daquela época. E Eli estava sendo rejeitado por Deus, porque estava julgando a causa do povo, julgando o povo, mas não julgava a sua casa. Os seus filhos eram depravados, os seus filhos eram ímpios, os seus filhos não honravam a Deus, os seus filhos envergonhavam o nome da família, envergonhavam a Deus, escandalizavam. Ana foi muito inteligente em dizer: Senhor, eu vou te entregar ele. Se for um menino, eu te devolvo. Ana estava dizendo: eu sei que Deus está precisando de um novo profeta. E não tinha mais linhagem, porque Ofni e Finéia não poderia, eles eram depravados. Como eles iam assumir essa responsabilidade? O povo não ia aceitar, Deus não ia permitir que isso acontecesse. Então agora Ana faz um voto, ela provoca os céus, e ali ela recebe uma palavra do profeta. Vai para casa, se deita com Eucana, engravida, e agora gera um filho profético, agora gera uma primícia. Ana entrega Samuel como primícia na casa do Senhor. E a Bíblia diz que se a primícia for santa, o restante também será santo. A primícia é aquela que abre o ventre. A primícia é aquela que traz a multiplicação. A primícia é aquela que traz honra, traz um revestimento de honra. Pastor, me explica melhor. Ana era afrontada dia após dia por Penina, porque Penina gerava, Penina dava filhos a Eucana, seu esposo, era uma das mulheres de Eucana, e Ana não gerava, e toda vez Penina provocava. Porém ela fez o voto, ela provocou os céus, ela entregou como primícia, e a partir daquele momento Ana não só gerou Samuel, mas gerou mais 5 filhos. Uma mulher que não podia gerar, agora gerou 5 filhos. Mas o que me chama a atenção não é somente isso. O que me chama a atenção é que esse filho de Ana não foi uma pessoa comum, não foi simplesmente alguém que passou a servir a casa de Eli. Não foi só mais um aluno da escola profética. Abra sua Bíblia comigo, 1 Samuel capítulo 2, verso 18. Diz assim: Samuel ministrava diante do Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano a levava para ele quando ia com seu marido oferecer sacrifício anual. Eli abençoava Eucana, e a sua mulher dizia: que o Senhor dê a você filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltavam para sua casa. Assim o Senhor abençoou Ana, e ela engravidava, teve mais 3 filhos e 2 filhas. E o menino Samuel crescia diante do Senhor. Escute isso.
ela não só provocou a Deus, mas ela mostrou que estava disposta a priorizar o propósito. Diga como, pastor? Nós acabamos de ler que Ana, ano após ano, costurava uma túnica e levava para Samuel. Sabe o que é isso? Ela estava preparando uma túnica de forma profética, dizendo: meu filho, você se tornará um grande profeta. Mas agora, é essa túnica que te cabe. Passava-se o outro ano. A Bíblia diz que ela subia para oferecer sacrifícios e levava uma nova túnica. Agora, meu filho, a túnica anterior não te serve mais. Agora tem uma nova túnica. Mais um ano, meu filho, fiz para você mais uma nova túnica. Posso te falar uma coisa? A túnica do ano passado não vai servir mais para você para esse ano. Priorizar o propósito é discernir os tempos. O que você viveu e o que você teve nas suas mãos para viver o ano passado, já foi. Deus está trazendo uma túnica nova. Deus está preparando uma túnica nova. Deus está preparando uma estrutura nova. Deus está preparando estratégia nova. É um novo nível de unção. É um novo nível de sabedoria. É um novo nível de capacitação. Mas eu não estou falando para alguém que quer ficar estagnado, porque a Bíblia diz que Samuel crescia diante do Senhor. Samuel crescia dia, ano após ano. Ano após ano. Pastor, o que você está querendo dizer? Meu irmão, é tempo de trocar túnica. Tem túnica nova para você. Tem túnica nova para você. Ano após ano. Tem coisas que não te servem mais. Tem amizades que não te servem mais. Tem relacionamentos que não te servem mais. Tem propostas que não te servem mais. A túnica é outra. O tempo é outro. Meu Deus, isso é para quem quer crescer. E Samuel crescia diante do Senhor. E Samuel crescia diante do Senhor. Pastor, me explica melhor. Eu vou pregar. Tem coisa que não vai te servir mais. Tem coisa que não vai caber mais para você. Tem coisas que não vai mais entrar na sua vida. Ela estava cuidando do propósito. Um novo tempo. Uma nova estação. Pastor fulano, esquece. Pastor Beltrano, virou a cara. Túnica nova. Meu Deus do céu. Eu vou liberar isso. Porque eu estou tendo impressão no meu espírito aqui, é algo muito poderoso. Eu estou vendo caminhão de mudança. Eu estou vendo gente sorrindo. Eu estou vendo gente se mudando. Eu estou vendo gente realizando sonho. Ah, meu Deus do céu. Esse lugar não é mais para você. Essa geografia não é mais para você. Não, é tempo de mudar. É tempo de usar uma nova túnica. É tempo de crescer diante do Senhor. Ah, é tempo de mudança. É tempo de transição. É tempo de crescimento. Se tem alguém que tem coragem para pegar essa palavra, reaja ao nível que você acredita. Ei! Oh! Eu vou pregar.
Pastor, se eu sair do quintal da minha mãe, ela vai ficar triste. Ei, você não tem mais nada a ver com a sua mãe, meu irmão. É você, a tua esposa, você, a tua família. Mete o pé, a túnica é nova. Pastor, se eu mudar da minha rua, vou perder meus amigos. Essa rua que está te travando, esses amigos que estão te segurando, é túnica nova, é um novo tempo, é uma nova amizade, é novos relacionamentos. Pastor, eu estou há tantos anos registrado, tenho dinheiro para abrir meu negócio, tenho dinheiro para investir, tenho o nome da empresa, tenho até contador, eu tenho tudo, pastor, mas eu não quero ir. Ei, chegou o tempo de trocar a túnica, chegou o tempo de investir, chegou o tempo de priorizar o propósito. Tem coisas que não vão te caber mais. Meu Deus, eu estou falando para quem quer crescer. Eu estou falando para quem quer crescer diante de Deus. Tem coisas que não vão mais te servir. Meu Deus do céu, alguém precisa entender isso. Ai, pastor, eu já tentei de tudo. Mentira, tentou nada. Tenta algo novo, muda, larga, renuncia, cruz. Já viu aquele ex-alcoólatra que diz: pastor, eu estou numa tentação. Tentação, vício do álcool, que eu não vou ver, a cerveja está no copo, eu já bebi. Meu filho, para onde você vai? Ah, pastor, é que meus amigos vivem no bar. Nosso ponto de encontro é o bar. Então troque o ponto de encontro. Pastor, meus amigos não vão querer se encontrar em outro lugar, eles só querem se encontrar no bar. Então não são teus amigos. Se não querem trocar o ponto de encontro, troque você as amizades. Tem coisas que não vão te caber mais. Deus não aceita justificativas enganosas. Deus, eu caí, caiu por quê? Porque não sai de lá. Caiu por quê? Porque não cortou o relacionamento. Caiu por quê? Porque não bloqueou o zap. Caiu por quê? Porque vive andando perigosamente. Meu irmão, a túnica é outra, é tempo de crescer em Deus. É uma nova estação, é um novo tempo. Essa mulher priorizava propósito. Não era só um presente, era um ato profético dizendo: filho, mais um ano você cresceu diante do Senhor. No ano seguinte, filho, mais um ano você cresceu diante do Senhor. Meu Deus do céu. No outro ano, filho, mais um ano você cresceu diante do Senhor. Samuel não foi um homem comum. Foi um profeta que mudou o destino de Israel. Meu Deus do céu. Nós aprendemos com essa mãe. Além de provocar, ela foi capaz de entregar. Isso é coisa de mentalidade de reino. Isso é coisa de mente de Cristo. Sabe o que é isso? Senhor, o Senhor me deu, mas não é teu. Ou não é meu. O Senhor me entregou, mas não é meu. É do Senhor. Algumas pessoas chegam a viver nesse nível. Mas tem outro nível que o ano ultrapassou. O Senhor me deu, eu te entreguei, mas eu vou cuidar também para o Senhor. De ano em ano, roupa nova, túnica nova, aponta para um novo nível de crescimento em Deus. Eu quero encerrar aqui, Lucas capítulo 1, essa é a terceira mãe, e essa nunca mais existirá outra igual a ela. Lucas capítulo 1. Oh, pode subir, grupo de louvor. Ei, por favor, queridos. Verso 26. Quem achou, diga amém. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. E uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria, e aproximando-se dela, o anjo disse: salve agraciada, o Senhor está com você.
Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Salve-se agraciada, o anjo estava dizendo, se alegre, mulher. Alegre-se, mulher. E ela ficou pensando, por que ele está mandando me alegrar? O anjo disse para ela, mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo, como será isto, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Verso 36. Isabel, sua parente, igualmente está grávida, apesar da sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação, para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não há nada impossível. Então Maria disse, Maria, aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Escute isso. Maria representa o chamado para viver o propósito do discipulado. Agora vamos mudar o nível. O chamado para viver o discipulado, o chamado para viver o propósito do discipulado, nos tira da zona de conforto. Maria estava feliz que ia casar com um homem da casa de Davi. Nazaré, queridos, segundo os estudiosos, era um vilarejo, não podia nem considerar uma cidade. Nazaré era como um vilarejo que tinha em torno de 400 a 500 pessoas. Por isso que lá na frente Natanael vai dizer, pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Nazaré não tinha ninguém estruturado, era um povo simples, era um povo humilde. E essa menina virgem, uma menina ainda agora, com seu casamento arranjado, tudo preparado para se casar com José, um homem da casa de Davi, de repente um anjo aparece para ela, e disse, se alegra. Ele estava querendo dizer para ela, a tua vida nunca mais será a mesma. Se alegra, mulher, você vai gerar e vai ser mãe. E ela diz, como isso? Se eu sou virgem, eu nem me casei ainda. Ele disse para ela, não temas, esse filho será o Filho de Deus, será aquele que reinará eternamente no reino do seu pai Davi, no trono do seu pai Davi. O anjo estava querendo dizer para ela, esse será o Rei dos Reis. Você vai gerar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que vai reinar eternamente. E ali ela tem que dar uma resposta àquele chamado. Meu Deus do céu. E agora eu quero que você pegue isso. Chacoalhe o seu irmão e diga assim, ou você pega agora, ou não pega nunca mais. Olha para o seu irmão e diga assim, o chamado ao discipulado é para sair da zona de conforto. Tudo bem com a menina virgem, tudo certinho. E a chamada ao discipulado traz um desafio gigantesco. Sabe o que eu acho interessante? Que esse mesmo anjo, Gabriel, apareceu para Zacarias, um sacerdote que entregava sacrifícios dentro do templo.
E esse anjo aparece a Zacarias, mas é diferente. Diga por quê, pastor? Porque Zacarias e Isabel oravam a Deus. Zacarias e Isabel pediam um filho a Deus. O anjo aparece a Zacarias e diz: ei, Zacarias, a sua mulher vai gerar um filho. Zacarias faz uma pergunta também, porque diante de toda chamada ao discipulado, nós fazemos perguntas. Zacarias faz uma pergunta, mas o sentido da pergunta de Zacarias ao anjo é diferente do sentido da pergunta de Maria ao anjo. Zacarias diz: como isso vai acontecer? Nós já somos velhos, ela é estéril. Zacarias pergunta duvidando. E o anjo diz para ele: ei, porque você duvidou, eu sou aquele que assisto todas as coisas diante de Deus. Porque você duvidou, você vai ficar mudo até o momento do nascimento. Entenda isso. O religioso orava por aquilo, e quando Deus decide responder a sua oração, ele não crê. O religioso ora por aquilo, e quando o anjo fala: chegou a hora de você receber a resposta, a tua mulher vai girar. Que isso? Varão de fé, varão frutífero. Não, nós somos velhos. Você está duvidando. Mas Maria não. A pergunta de Maria não foi duvidando. A pergunta de Maria foi assim: como será isso? Zacarias diz: não tem como, eu duvido. Maria diz: como vai ser esse negócio? Qual pergunta nós estamos fazendo diante da chamada para viver o propósito? Qual é a pergunta? É uma pergunta duvidando? É uma pergunta dizendo: Senhor, como vai ser esse negócio? Fala aí, Deus. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Todo aquele que faz a pergunta certa diante do chamado, eu entendi isso nesse texto, extraindo desse texto, recebe 3 respostas de Deus. Diga qual, pastor? A primeira, verso 35. Talvez o Senhor te chamou, eu quero acreditar que todos aqui foram chamados para viver algo muito poderoso, para viver um propósito lindo que Deus já preparou desde a eternidade. E para aqueles que perguntam duvidando, ficam mudos, enquanto outros estão gerando. Mas nós não seremos daqueles que vamos perguntar duvidando. Ei, tem alguém, 2 pessoas aqui acreditou. Nós seremos aqueles que vamos perguntar: só me fala como, Senhor. Há 3 respostas para esse tipo de pessoa que está disposto a sair da zona de conforto, que está disposto a priorizar o propósito. A primeira resposta, verso 35, é: o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Pastor, qual é a primeira resposta de Deus para a minha vida? Porque eu estou dizendo como Maria: aqui está o seu servo, aqui está a sua serva. A primeira resposta de Deus para você que nessa noite está decidido a sair da zona de conforto, está decidido a viver e priorizar o propósito é: não se preocupe, o Espírito Santo virá sobre você, o poder do Altíssimo te cobrirá, te envolverá. Pastor, o que quer dizer? Se você diz sim para o propósito, ele está dizendo: o Espírito Santo te capacitará, ele
Ele vem sobre a tua vida com poder, com glória, capacitação, unção, dom. Se tem alguém que acredita nisso, diga amém. Eu creio, eu pego essa palavra, eu pego essa resposta de Deus. A primeira resposta é: não se preocupe. Quem vai gerar em você é o Espírito Santo. Não se preocupe, quem vai capacitar você é o Espírito Santo. Segunda resposta, verso 36. E Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação, para aquela que diziam ser estéril. A segunda resposta, para aquele que está disposto a priorizar o propósito, é descobrir em Deus que tem mais alguém priorizando um propósito também. Pastor, me explica melhor. Elias estava dentro da caverna. Deus fala para ele: Elias, você está pensando que é só você que está passando por isso? Aqui tem gente nesse lugar para você olhar e falar assim: você está nessa também? Você está sendo perseguido também? Estão te chamando de fanático também? Estão te chamando de doido também? Estão te chamando de exagerado também? Estão te chamando de santarrão também, de religioso também? Tem alguém aqui para dividir isso, para dizer: eu sei o que você está passando. Para todo aquele que está disposto a dizer: Senhor, eu estou aqui, eu vou viver. Deus está dizendo: não se preocupe, tem alguém que entende o que você está passando. Meu Deus do céu, deixa eu explicar melhor. Maria, a virgem, a menina que agora vai gerar, fica sabendo que Isabel também está gerando, mas também é um milagre. Mas também está gerando sem poder gerar. Começa a gerar debaixo de uma palavra, começa a gerar debaixo de um anunciamento do anjo que veio diretamente de Deus. Maria faz o quê? Eu vou lá falar com Isabel. Isabel sabe o que eu estou passando, porque ela está passando também. Juntas nós vamos avançar, juntas nós vamos caminhar, juntas nós vamos viver o propósito. Sabe o que a Bíblia diz em versículos mais para frente? Que agora Maria chega na casa de Isabel e sauda Isabel. E a Bíblia diz que João Batista e Jesus são tomados pelo Espírito Santo ainda no ventre. A segunda resposta é: tem alguém que está vivendo no mesmo propósito. Tem alguém que está priorizando. Tem alguém que está pagando preço. Tem alguém que está chorando também. Não se preocupe. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Chacoalhe o seu irmão e diga: você está comigo nessa? Está chorando também. Não sabe como vai ser. E no dia do nascimento, o que vão falar, como vai ser? Não se preocupe, Deus está no controle. Quando o propósito nascer, todos vão ter que glorificar a Ele, todos vão ter que honrar a Ele. Ei! Oh! Ei! Sabe o que é legal? É quando Maria e Isabel sentam juntas. E agora eu vou conjecturar, porque eu vivo isso. E senta e fala: você viu? Lembra? A gente nem sabia como ia ser. Nós só tínhamos uma palavra. Nós não sabíamos que ia crescer desse jeito. Nós não sabíamos que ia ser tão poderoso assim. Como é bom você ter pessoas que estão gerando propósito também. Porque quando os propósitos nascerem, você vai poder sentar com essa pessoa e vai celebrar. E vai dizer: fomos perseguidos sim.
Fomos caluniados, sim. Teve choro, teve lágrima. Maria precisou fugir. Maria precisou se esconder. Maria precisou andar como fugitiva. Mas a Bíblia diz que uma estrela em Belém apareceu. E esse era o sinal profético que o menino nasceu. A palavra de Isaías se cumpre. O menino nasce e os reis vão agora procurando onde ele está. Ele não está em um palácio. Ele está na manjedoura, mas recebe oferta de rei, porque aquele que é rei identifica quem é rei. Ele era o rei dos reis e senhor dos senhores. Tem alguém que está gerando também. Tem alguém que está chorando também. Tem alguém que está se santificando também. Tem alguém que sabe o que você está passando também. Ei, meu irmão, eu quero dizer, você não está sozinho nessa. Pastor, só conheço crente normal. Sai fora. Crente normal nunca vai gerar na pureza. Crente normal age como Zacarias. Como se eu sou velho e ela é estéril? Crente normal quer ensinar Deus a fazer. Meu Deus do céu, eu preciso falar isso. Ande com pessoas que estão dizendo o seguinte: eu tenho uma palavra, eu não sei como isso vai acontecer, mas se Deus falou, eu vou gerar, vai nascer, vai crescer, vai cumprir o propósito para o qual foi profetizado. Ande com pessoas malucas, ande com pessoas que estão acima desse padrão terreno e dessa mentalidade natural. Por Maria não saber fazer, que justamente Deus escolheu ela como agraciada. Sabe o que é interessante? Que estudando essa palavra, algo veio à minha mente, muito simples, mas que eu não tinha prestado atenção. Agora José casa com ela, porque José queria meter o pé, né? Queria meter o pé, porque ela ia ser exposta. Como que eles não casaram e ela está grávida? Aí o anjo faz o que? Aparece para ele também. Não foge não, macho. Fica. Aí sabe o que acontece? Eles casam. E agora durante o casamento, até o nascimento, José paga o preço. Não tem intimidade com ela. O prêmio do homem quando casa é a sua esposa. Agora ele casa, mas abre mão do prêmio para poder gerar o propósito. Porque precisava nascer de uma virgem. Terceira resposta. Você está disposto a sair da zona de conforto hoje? Você está disposto a entrar nesse propósito? A priorizar ele? A terceira resposta é verso 37. Porque para Deus não há nada impossível. O Espírito Santo vem sobre você. Se você crê, pega. Hoje há 3 respostas de Deus para mim e para a tua vida, porque decidimos preservar, priorizar o propósito. Primeira resposta é: fique tranquilo, o Espírito Santo que te capacitará. Segunda resposta: tem alguém que vai saber o que você está passando, você não está sozinho. Terceira resposta: não há nada impossível para Deus. Se você pega essa palavra, divorcia dessa cadeira e reaja ao nível que você acredita. Tá chorando porque você tem um Deus, cuidar de você. Vai se cumprir. Descansa. Jamais se esqueça. Prioriza o propósito somente. Chame de tudo que você tá passando.
e mandou-lhe dizer que ele está